Todos os dias. O brasileiro, ele tem por falta de conhecimento, ele comete um erro basilar no início. Ele acredita que quando ele vai abrir um negócio, ou ele vai abrir uma franquia, a franquia vai trazer dinheiro para ele por osmose. Ele não vai precisar trabalhar, ele acha que ele vai ser o investidor. Ele pega R$200 mil, ele coloca no negócio e ele acha que ele não tem que gerir, que ele não tem que cuidar de pessoas, que ele não tem que fazer nada. E no final do mês ele vai lá e vai ter R$50 mil na conta dele para que ele receba de lucro. Cara, isso é uma ilusão. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que é empreendedor, está pensando em empreender a mais um de Hunter para Hunter, esse programa, esse espaço onde nós trazemos Hunters. O que são Hunters? Caçadores, aqueles que estão no mercado fazendo acontecer, gerando empregos, fazendo as empresas crescerem, e hoje eu tenho um Big Hunter, eu tenho um Hunter muito grande, eu tenho um Hunter que é diretor simplesmente da Face Doctor. Já ouviu falar na Face Doctor? Vai estar aqui na descrição o link deles. Uma marca fantástica, que já cresceu muito aqui no Brasil e está agora expandindo para outras áreas. Ele é diretor de expansão. Eu estou falando neste momento, eu vou apresentar para você o Otelo. Otelo, seja muito bem-vindo ao de Hunter para Hunter. Espero que aqui você consiga transmitir um pouco do conhecimento constante que você transmite para mim, transmite aqui para toda a Mazzucchin. Seja muito bem-vindo, Otelo. Olá, Danilo, boa tarde a toda a audiência do de Hunter para Hunter. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Não sou tão grande assim como o Danilo falou, é uma brincadeira, né? Eu tenho só 1,66 m, mas tenho bastante conhecimento, posso transmitir e também gosto muito de aprender com o pessoal da Mazzucchin, pessoal. Nós somos clientes da Mazzucchin aí já há um tempo, né? Eles estão cuidando da nossa conta com expansão para Portugal, então estou aqui para poder transmitir e é sem reservas, tá, Danilo? Sem reservas. Aqui comigo, como eu faço com o meu time aqui internamente, tudo que eu tenho de conhecimento eu transmito sem reservas. Que show de bola. E você é gigante, não é grande, é gigante, né? Olha, para quem não conhece ainda você, Otelo, para quem ainda não conhece, talvez, inclusive, a grande marca que é a Face Doctor, que hoje você está tocando como diretor, eu quero que você comece falando primeiro sobre você, o Otelo. Hoje você é diretor, é um cara respeitado no mercado, é o cara que está à frente de uma marca tão importante quanto Face Doctor, mas me conta, como isso começou? Como é que começou esse seu relacionamento no mundo, no ecossistema do franchise? Como que você adquiriu essa expertise? Sabe, audiência, ele tem várias expertises, várias skills. Uma delas que eu gosto muito, que está envolvida, né, que é a Mazzucchin, que é marketing e vendas. Eu acredito muito que a sua trajetória foi te levando a adquirir essas expertises. Conta para nós como tudo começou, Otelo, por gentileza. Legal. Eu comecei muito cedo na área, vamos dizer assim, como profissional, né? Com 11 anos, basicamente, Danilo. Eu já era office boy, né? A minha idade aí entrega agora o termo, né? Office boy. A gente nem sabe mais o que é. A minha filha não imagina o que é um office boy. Não. Mas, na realidade, era um profissional, um jovem aprendiz, né? Que atuava em diversas ações dentro das empresas. Eu comecei de office boy dentro de uma farmácia, porque eu tinha feito um curso, olha só, de datilografia e noções de informática, Danilo. O CPU do computador é o tamanho dessa bancada que eu tenho aqui atrás, né? E com o tempo, eu fui crescendo, fui absorvendo basicamente muito conhecimento, né? Passei por uma área muito forte da beleza, né? Já formei mais de 500 profissionais na área da beleza, mas o meu foco sempre foi muito com vendas. Lá no início, ainda quando eu estava na farmácia com 11 anos de idade, o pessoal dizia assim, cara, tu te comunica muito bem, eu acho que tu tem que ser vendedor. Só que na época, Danilo, ser vendedor, cara, era pejorativo, né? Se nada deu certo na tua vida, tu era vendedor. E graças a Deus que hoje mudou muito, porque todo o CEO precisa ser vendedor. Todo diretor precisa ser vendedor. Então, essa máxima, né, pejorativa no mercado, ela caiu, graças a Deus. Ainda você encontra uma pessoa ou outra que não entende isso da forma correta, mas que com poucos vídeos, assim, né, como o de Hunter para Hunter e alguns outros aí, influenciadores que trabalham diretamente como vendedores, eles já conseguem perceber isso, né? Depois eu fiz diversas formações, eu tenho 3 formações no mercado, desde a administração de empresa, né, a gestão comercial também, né, e pós-graduação em marketing. E no caminhar agora, eu estou iniciando também minha última formação, acredito aí com 45 anos, que é na área de direito, né? Mas já atuei em diversas empresas, eu me criei como profissional
dentro de uma grande varejista, que é a Casas Bahia. Depois eu fui para o Magazine Luiza como diretoria também, né? Na área de treinamento de pessoas, onde eu cuidava de algumas regionais. Então, pessoal, essa é um pouco do meu background aqui. E como que eu cheguei no franchise? Cheguei no franchise a partir do momento que eu comecei a ser supervisor de uma rede de lojas de uma grande marca de óculos no Brasil. E ali eu me apaixonei pelo franchise. Foi onde eu consegui imergir, entender o que era o modelo de negócio através de franquias, entender o ecossistema de franquias e, principalmente, entender como fazer com que o franqueado na ponta performe. Porque, de fato, não adianta você ter uma marca incrível, Danilo, não adianta você ter um time de suporte dentro da franqueadora, não adianta você comunicar muito bem, o teu CEO ele ser uma pessoa de renome, se você não entrega aquilo que o franqueado está buscando, que é o know-how. Legal. O brasileiro ele precisa de know-how, porque a nossa educação com relação ao mercado de negócios ainda é muito deficitária. Né? O brasileiro ele não tem esse conhecimento. Quem são os empreendedores, né, Danilo? 98% hoje. São profissionais que muitas vezes passaram anos dentro de uma metalúrgica, em diversos outros setores no Brasil, e eles querem empreender, querem ter um negócio próprio, mas eles não conhecem sobre vendas, eles não conhecem sobre marketing, eles não conhecem sobre negócios de um modo geral, eles não conhecem nem, sabem muitas vezes o que é um DRE. E eles não procuram, muitas vezes, fazer um curso sobre isso. Né? Então, o brasileiro realmente ele precisa de know-how em todas as áreas. Porque, assim, eu não sei se você raciocina da mesma forma que eu, né? Tem alguns países que têm esse incentivo durante o ensino fundamental e ensino médio, que tem essa disciplina, empreendedorismo, que tem responsabilidade financeira. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos. Tem algumas escolas dentro do ambiente privado que estão começando com esse incentivo, né? Eu pego a escola do meu filho mesmo, lá ele aprende empreendedorismo e, enfim, eu fico bastante contente e feliz que pelo menos as privadas começaram, daqui a pouco isso vai para o ensino público. Você passou por varejo, mas como que você saiu de varejo? Você estava na Casas Bahia, pelo que você falou, isso daí eu não sabia. E como que você foi parar na área da beleza? E aí já vou emendar uma outra aqui também. A área da beleza é a bola da vez, né, Otelo? É a bola da vez, né? Hoje, no mercado de franchise brasileiro, só para você ter uma ideia, nos primeiros 3 meses do ano, ou seja, no primeiro trimestre, a área da beleza, de um modo geral, estética, beleza, saúde, tivemos um crescimento dentro do mercado de franchise de 10,1%. Olha. Isso é um crescimento gigantesco. Só que tem um ponto bastante importante, que muitas vezes essa informação não chega, né? É que o setor de estética é o setor campeão em crescimento no Brasil inteiro. Ele cresceu, comparado ao crescimento geral do mercado de franchise, 8% a mais. Ou seja, o Brasil teve um crescimento no primeiro trimestre no setor de franchise de 10,1%. Só que o setor de estética cresceu 18%. Então é 8% a mais do que o crescimento geral do mercado de franchise. É a bola da vez. O Brasil hoje ele é o terceiro maior mercado de estética no mundo, é super respeitado. Fica trocando de posição ali entre Estados Unidos e China durante os anos, só que nos últimos 6 anos o Brasil ele está muito consolidado em terceiro colocado. Existem já estudos e pesquisas que entre 2028 e 2029 o Brasil assuma a segunda posição dentro dessa estrutura bem, vamos dizer assim, consolidada. Não é um país que vai ficar trocando ponta ainda com o primeiro colocado, então vai haver essa diferenciação, mas o Brasil ele passa de terceiro para segundo colocado de uma forma bem estratégica e posicionada, né? E como que eu cheguei na área, né? Na realidade, a área da beleza, ela vem antes de entrar em Casas Bahia e Magazine Luiza. Eu comecei num salão de beleza, Danilo, com 18 para 19 anos, lavando o cabelo e servindo cafezinho. Ai, que legal. Basicamente, varrendo o chão. Eu era basicamente auxiliar de cabeleireiro. Começou tudo lá. Fiquei 1 ano, basicamente, como auxiliar de cabeleireiro e, posterior a isso, a dona do salão, uma mentora que eu tenho até hoje na minha vida, ela me chamou e disse assim, cara, tu tem capacidade para fazer acontecer. Não vou te deixar escondido atrás do balcão, varrendo o chão aí. Vamos lá, vamos fazer um curso de cabeleireiro. Na época, o curso de cabeleireiro no Senac, cara, era 1.600 horas. Hoje, se tiver 120 horas, é muito. Né? Então, eram 6 meses, basicamente, todos os dias, de segunda a sexta, das 18 até as 22h30, dentro de sala de aula, aprendendo sobre colorimetria, aprendendo sobre tudo. Fiz esse curso, atuei, e um dia dentro do salão de beleza,
um empresário e disse, cara, tu é muito bem articulado, tu conversa muito bem, eu tô precisando de um cara de confiança dentro da minha rede de lojas. Eu disse pra ele, cara, eu já ganho bem aqui. Aí ele disse, não, vamos lá que eu vou te fazer uma proposta. Eu disse pra ele, cara, mas eu não conheço nada, eu preciso que tu me treine. Ele disse, cara, vou andar contigo ombro a ombro e eu vou te treinar. Fui para essa empresa, fiquei durante 5 anos, e aí, posterior a isso, cheguei na Magazine Luiza e na Casas Bahia. Minha primeira experiência foi lá na Magazine, na Casas Bahia, né? Uhum. E eu comecei, cara, vendendo telefonia e informática, no balcão de vendas. E aí surgiu a oportunidade para um cargo de liderança, eu me inscrevi, fiz uma bateria de testes, tudo que tu possa imaginar, cara, desde técnicas de vendas, motivação, treinamento, oratória, comunicação. Eu vou te dizer, eu era um cara extremamente tímido. Um dos primeiros cursos que eu fiz na minha vida foi de dicção e oratória no Senac. E aí, a partir dali, eu comecei a destravar a comunicação. E quando fui para Casas Bahia, então passei por esse processo e aí entrei como encarregado de vendas, cara. Eu viajava toda a Regional Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para dar treinamento de vendas, né? Então eu entendi a metodologia, a empresa já tinha metodologia e foi lá a primeira vez que eu conheci um método de vendas próprio, onde Certo. os vendedores seguiam aquela metodologia de vendas e entendiam como se apresentava e principalmente, cara, o mindset. O mindset lá é incrível, né? Existia uma metodologia de vendas junto com o mindset que todo dia nós acordávamos de manhã e, cara, existiam alguns mantras, né? O primeiro deles, cara, eu me acordo para vencer. Legal. Todo dia a gente chegava dentro da empresa e a gente fazia uma reunião de vendas com o pessoal e a gente já falava, cara, galera, vamos lá, hoje eu me acordei para e a galera vencer. E a gente tinha um bom dia sucesso também. Legal. Chegava no dia lá e, galera, vamos fazer a reunião? Como que era? Cara, todo mundo junto numa roda, em pezinho, 5 minutinhos mesmo ali. E aí a liderança, bom dia! E todo mundo, sucesso! E a gente ia engajando o time, o pessoal daí saía ali, cara, preparado para vender. A nossa meta, tá, Danilo? Tô te falando isso lá em 2008, era de 1.800.000 reais por mês. Legal, hein? Tá? Isso só em uma das lojas, cara. E a gente cuidava ali de mais ou menos de 12 lojas no total, né? Entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então a gente tinha uma meta de quase 20 milhões, cara. Quase Legal. 20 milhões. E só numa das lojas eram 70 profissionais. Caramba. Então era um trabalho árduo, né? Te Mas deu muito uma experiência recompensador. fantástica, então, né? Te deu um Cara, know-how incrível, enorme. né? Incrível, incrível. Obviamente que nós íamos a cada 30 dias nas unidades, fazíamos um trabalho e também a cada 3 meses nós juntávamos todo mundo online. Então foi as primeiras reuniões online também que eu participei. A gente tinha uma estrutura incrível lá dentro para poder fazer acontecer. Ô, Telo, eu vou voltar um pouquinho lá na sua fala, né? Quando você estava ainda no salão, enfim. Na verdade, antes, vou antes ainda, você falando sobre o crescimento acima do crescimento geral do franchise, tá? Porque boa parte do nosso público que está aqui, alguns destes já estão empreendendo, mas eles estão pensando, será que eu estou no ramo correto, no nicho correto? Será que tem algum outro nicho? E tantos outros estão aqui para poder nos escutar e falar, pô, será que empreender é para mim? Será que não é? E você tem muita expertise, eu sei que tem outras expertises em outros ramos também, mas no ramo da beleza, saúde, tá? E você acabou de falar que ele cresceu acima do geral do franchise. Aí eu quero perguntar primeiro para ti, sem ser franquia, tá? A audiência que aqui está e pensou, será que faz sentido eu entrar nessa área da beleza? Hoje é um mar vermelho, é um oceano azul, como que você está enxergando? E principalmente, a minha pergunta ela é, tem alguns nichos ainda inexplorados? Tem alguns nichos que você, experiente da área, consegue enxergar e fala assim, Danilo, a audiência aqui ainda vai crescer muito. Vamos lá. Só para você ter uma noção, tá? Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu tinha 2 barbearias, tá? E eu vendia essas barbearias porque já estava voltando para esse mercado de consultoria, eu dava aula também em Senac, enfim. E aí o tempo em si, ele acabava não coincidindo com aquilo que era necessário, e eu não gosto de fazer nada pela metade. Então, eu optei por vender e poder passar para uma pessoa que com certeza ia cuidar até melhor do que eu estava fazendo em função dessa distribuição de tempo. E sempre no mercado da beleza, existem mercados inexplorados e sempre existe um oceano vermelho. Sabe por quê? Porque quem define o oceano que você nada é você mesmo.
Isso para mim, cara, é uma máxima do mercado que eu tenho e trago isso comigo, tá? Vou pegar um exemplo. Eu abri uma barbearia, na mesma rua que eu tinha barbearia, tinha outras 6 barbearias. Certo. Era uma barbearia de bairro, tá? E essa barbearia de bairro, basicamente, no mesmo bairro, era um bairro que se interligava com outro, tinham mais 44 barbearias. Caramba. A nossa barbearia, basicamente, era a barbearia que tinha o maior ticket médio. Na época, eu já cobrava R$ 50 o corte de cabelo, enquanto as outras barbearias cobravam 25, 15, 30. Uhum. O máximo era 30. E aí o pessoal chegava e perguntava para mim, cara, tu consegue atender? Eu digo, cara, obviamente, a gente está sempre com a agenda lotada. A primeira coisa que a gente precisa entender dentro de um mercado é qual é o público que você quer atender. E aí isso vai te diferenciar realmente do que é o Mar Vermelho e o Oceano Azul que você vai nadar, tá? Então, normalmente, vou pegar um exemplo, tá? Hoje, se você pegar uma barbearia de bairro que ela cobra R$ 15, R$ 20, R$ 30 o corte, você vai precisar atender muito para ter um faturamento X. Se eu cobrar 50, eu atendo menos e tenho um faturamento maior. Uhum. Mas a grande sacada não está somente no atender, é você conseguir fazer com que esse cliente que chegou dentro da tua barbearia, dentro do teu salão de beleza, dentro da tua estética, você consiga extrair mais dele. Porque aquisitar cliente, né, Danilo, já há muito tempo atrás já era caro, Sim. né? O custo de aquisição do cliente já é caro. Então você está com ele dentro da base, o que você precisa fazer? Você precisa explorar melhor ele. Então é quantos produtos, quantos atendimentos, quantos procedimentos você consegue inserir dentro desse mesmo cliente para você aumentar o ticket. Então isso difere completamente. Eu dei consultoria em estéticas, né, na época, e quando eu chegava dentro da estética, o pessoal dizia, cara, eu tô com 100 atendimentos, eu preciso chegar em 200 atendimentos. Eu dizia para ele, beleza, cara, e o que tu tá fazendo para trazer cliente? Ah, eu tô trazendo parceria, o pessoal não conhecia muito sobre tráfego pago, então a gente ia lá, explicava, orientava, indicava agência para fazer acontecer. E ele começava a aumentar o volume de leads para chegada dentro da estética dele. Só que tinha um problema, na época já o pessoal não sabia atender do lead que vinha pela internet, Sim. vamos dizer assim, pelo tráfego pago. Porque muda, né, Otelo? Eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que é muito legal isso que você falou, inclusive a frase que você falou assim, o oceano somos nós que definimos, se ele é azul, ele é vermelho. Você trouxe isso, eu achei muito legal aqui, talvez vai virar corte isso daqui. E antes de você dar continuidade, eu vou voltar nesse ponto aqui, mas eu queria explorar só um pouco mais dessa tua fala. Você falou que você tinha lá várias barbearias no bairro, tinha 44, por exemplo, mais 4 aqui, mais as suas. Você tinha um ticket médio maior do que as demais. Naquela época você já cobrava R$ 50 o corte, que já era maior do que as demais. Mas por que eu, Danilo, como consumidor final, preferia ir na sua em detrimento aí nas outras? Conta por gentileza. Experiência total do cliente. Experiência total do cliente. Normalmente, o que você via numa barbearia? O pessoal chegava na porta da barbearia, abria e perguntava quanto que é. Cara, nunca falei para um cliente quanto que era o valor antes dele ir até o balcão e conversar comigo e eu apresentar a barbearia para ele. Nunca, nunca. Então, isso tudo tem muito a ver com a experiência que você proporciona para ele. Por exemplo, eu fui um dos primeiros barbeiros a fazer limpeza de pele. Caramba. E o pessoal dizia, cara, homem não faz limpeza de pele. Eu disse, cara, faz limpeza de pele, eu vou te mostrar como faz, vou te mostrar qual é o percentual que eu tenho dentro da barbearia em limpeza de pele. Então, a experiência que tu gera. Cara, nós trabalhávamos extremamente uniformizados, as nossas bancadas eram extremamente limpas, os nossos equipamentos extremamente modernos. Nós tínhamos ali tesouras, basicamente, de cortar cabelo, cara, que custava R$ 6.000 uma tesoura. Caramba. Então, eu tinha como entregar isso, só que não adianta você ter uma tesoura de R$ 6.000 em cima da bancada e você não comunicar isso para o teu cliente, basicamente. Mas a gente não comunicava, olha só, comprei uma tesoura de R$ 6.000. Não, cara. A gente começava a contar, né, porque o storytelling, de fato, ele faz toda a diferença. Nós criávamos, basicamente, todo um storytelling para falar sobre aquela tesoura durante o corte. E aquilo nós repetíamos, cara, diversas vezes para todos os clientes durante 30 dias, 40 dias. Todos os nossos clientes saíam de lá com o cabelo arrumado. Se ele chegasse de lá, por exemplo, assim, cara, sujo do trabalho, que muitos deles eram engenheiros, trabalhavam em obras, chegassem sujo, com a roupa de trabalho, sentavam na cadeira, a gente cortava o cabelo, cara, tô indo para casa
para tomar banho. Não precisa lavar o meu cabelo. Cara, aqui é regra. Tu pagou, tu vai lavar o cabelo antes, eu vou cortar lavar o teu cabelo depois e eu vou finalizar, porque eu preciso saber se o corte ficou adequado. E eu fazia ele dar uma nota no final de cada atendimento, como tinha ficado o corte. Sim. Experiência que você gera para esse cliente. É a forma com que você comunica e, principalmente, né, é a estrutura que você entrega. Ele jamais entraria na barbearia e pagaria R$50 num corte se eu só olhasse para ele quando ele perguntou lá da porta o valor e dissesse para ele R$50. Ia embora. Então, a experiência do cliente muda completamente o teu cenário. Ele tem que... basicamente, assim, tem que ter um diferencial. Se você não tiver esse diferencial, automaticamente, então, você não consegue se destacar, então você não pode cobrar mais, não pode ter ticket médio mais elevado. E não adianta você ter um diferencial, falar só da característica, porque a caneta, a tesoura de 6 mil, ninguém compra característica, todo mundo compra benefício e compra de maneira mais fácil em storytelling, contando história. Então não adianta só ter o diferencial se essas pessoas também não conhecerem, não tiverem a consciência desse diferencial. Foi assim que você conseguiu fazer com que, mediante aquela quantidade expressiva, dezenas de barbearias, sua barbearia ela sempre estivesse cheia, mesmo tendo um ticket mais elevado. Em mercados, né, Otelo, que eles são muito concorridos, porque daqui a pouco aquelas 44 outras barbearias estavam olhando ali o seu sucesso. E a partir do momento que ela olha o teu sucesso, ela começa a compreender o que você está fazendo, né? O que você está deixando de fazer e começa a copiar. Quando você tem esse cenário, que as empresas estão copiando o que você está fazendo, como que ainda assim você consegue se destacar, consegue continuar tendo um ticket médio bom, saudável, para que você consiga ainda, enfim, ter um negócio próspero? Como que você... quais são as dicas que você pode trazer para a audiência mediante a isso em mercados que são altamente competitivos? Olhando para o mercado competitivo hoje, quando a gente fala, a primeira coisa que você precisa fazer, de fato, cara, é a pesquisa do teu público-alvo. O mercado competitivo, basicamente, ele vai te trazer diversas ações estratégicas, mas se você não souber para quem você está vendendo, um exemplo aqui da Face Doctor, tá? A Face Doctor, no mercado de um médio no mercado, enquanto as outras redes de franquias do mesmo segmento, eles têm um ticket médio de R$800 a R$1.100, nós temos um ticket médio de R$1.650. Por quê? Porque lá atrás, quando nós montamos a estrutura do modelo de negócio, esse negócio ele foi feito uma pesquisa e nós entendemos qual era o público-alvo necessário para que você conseguisse atingir e fazer com que esse cliente chegasse até você. Tá? O mercado hoje de estética ele é bastante competitivo. No entanto, né, nós temos hoje rede de franquias, dezenas de marcas próprias, empreendedores querendo abrir a sua segunda, terceira unidade de marca própria, franqueados tentando abrir a sua terceira, quarta unidade de franquia. E o que difere, né? Não só o público também, mas aquilo que você faz como estratégia de captação. Lá atrás, quando o Nelson ele foi na imersão em Harvard, né, ele conheceu o mercado de estética em Harvard, uma imersão na Harvard Business School. Quando ele volta para o Brasil, ele vê o Brasil como um mercado ainda inexplorado. E aí ele contrata uma pesquisa e essa pesquisa diz para ele o seguinte: não adianta você querer agora popularizar o mercado, você pode democratizar esse mercado. Então uma coisa é diferente da outra. Sim. Popularizar e democratizar. Então a tese foi, vamos democratizar. Para quem? Para o público A, B e C1. Não adianta num mercado extremamente competitivo você não saber para quem você vende, porque senão você vai tentar vender para todo mundo e não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo. Então, quando ele entendeu o mercado A, B e C1, esse mercado é um mercado que, em média, tá, por pessoa dentro da família, tem uma renda mensal de R$6 mil. Ele já tem um cartão de R$3 mil, ele consegue ir numa clínica, fazer um procedimento, por exemplo, de toxina botulínica, pagar R$1.500 e passar no cartão. Ele não precisa se submeter, como algumas redes de franquias fazem, ao carnê da beleza. E aí o teu franqueado ele sofre a duras penas depois para receber, né? Ele tem um índice de inadimplência muito alto, o que espreme demais a margem de lucratividade dele. E aí tem um ponto importante. Pode falar. É porque é muito disso que você está falando agora, ó. Porque só pra gente poder... Eu quero que você dê sequência, tá? Mas olha só, olha o que o Otelo está dizendo, né? Eu comecei a conversa, inclusive eu falei pro Otelo assim, mas sem ser franquia.
marca bandeira branca, né? Aí o Otelo foi falando tudo que precisava de ser feito. Ele contou a história das barbearias, como ele criou o diferencial, experiência do consumidor, né? Storytelling, etc, etc. Eu fui anotando aqui, ó. Ele falou que ter uma ótima comunicação e oratória foi fundamental para ele, enfim, as redes, inclusive que ele trabalhou textos, terem sucesso. Afinal de contas, hoje nós vivemos numa era de comunicação. Vendas é uma premissa. Nós falamos sobre os mantras, então ter mantra é muito importante, né? Você cria um mantra e a partir do momento que você tem esse mantra, você automaticamente cria hábitos. E hábito é o que faz você conseguir ter disciplina, e tendo disciplina é onde você vai alçar voos maiores. Então ter essa religiosidade, ter esses mantras é bastante importante. Entender público, foi o quarto item que o Otelo colocou para nós. Entender qual é o seu público, qual o público que você vai conversar. Quem conversa com todos os públicos não tem público alvo. E quem não tem público-alvo, com toda certeza, não tem foco. E quem não tem foco não vende, não cresce. Não vende pra ninguém, né? Etc, etc. O quinto item que o Otelo ele falou. Além de você ter diferenciais, tem que ter storytelling, você tem que conversar, você tem que explicar sobre o seu negócio, sobre o seu produto e o seu serviço, contando histórias. É muito mais gostoso quando você, por exemplo, escuta alguém falando, imagine nos anos, opa, o seu cérebro ele já relaxa, a frequência ele já diminui, e a partir do momento que o seu cérebro ele diminui a frequência, ele está mais preparado para receber e armazenar informações, tá? E o sexto item que ele falou agora, que inclusive ele trouxe sobre o CEO, o dono responsável da Face Doctor, que foi uma imersão que ele fez em Harvard, e a partir desse momento ele trouxe para o Brasil esse conceito, entendendo o mercado brasileiro, e aí aqui que eu volto para nossa conversa, Otelo. Não é simples fazer tudo isso, é complicado. E então existem as franquias. Por isso que existe um modelo já pronto, validado, que aí automaticamente alguém que não quer ou entende que vai custar muito tempo, custar muito dinheiro, pode optar por uma franquia. Faz sentido, Otelo? É isso mesmo? Total, faz total sentido, que eu vou usar inclusive a tua fala. Você trouxe alguns momentos atrás, o brasileiro ele não tem essa educação sobre empreendedorismo, correto? Perfeito. E você ainda disse, cara, eu estou muito feliz que o meu filho na minha escola, na escola onde ele estuda, tem isso, os meus também. Então, cara, a gente como pai faz um sacrifício enorme, né? Paga horrores, né? Mas para eles aprenderem. A minha filha de 12 anos, cara, só para você ter uma ideia, eu vou pegar assim um paralelo bem rápido, ela comprou miçanguinha, que ela queria fazer pulseirinhas. No ano passado, no ano de 2025, esse ano ainda não vi, até vou sentar com ela para ver, ano passado ela vendeu R$900 no ano em pulseira. Que legal, que show. Ela tem 11 anos, 12 anos. Então, por quê? Porque ela já está com essa mentalidade em treinamento sobre o empreendedorismo. Só que tem um ponto importante que eu quero trazer aqui, aí eu vou fazer um paralelo de uma imersão que eu fiz também aqui no Brasil, no Instituto Caldeira com a Startse. A Startse, um tempo atrás, ela trouxe para o Brasil cara, foram 10 franqueados, multifranqueados americanos de diversas empresas no mundo inteiro, tá? Então, todos eles são americanos, mas eles empreendem em diversos lugares no mundo. E todos eles são multifranqueados, eles têm mais de uma franquia. Aí eu vou pegar um exemplo de uma das palestras, né? O que era? Uma imersão real. O pessoal pegava o microfone, eu sou o fulano de tal, eu empreendo no mercado tal, eu tenho tantas franquias, e a minha experiência é essa. Então, era simples assim, mas foi muito enriquecedor. E um deles, ele trouxe assim, e aí eu quero fazer esse paralelo. Ele era um multifranqueado do McDonald's, tá? Nos Estados Unidos, e ele começou como um multifranqueado lá há muitos anos atrás, fazendo a parte das batatinhas fritas. Então ele era um menino de 15, 16 anos, ele começou a trabalhar, ele ganhava só por hora, não tinha nem carteira assinada, era aquele trabalho ali, né, juvenil de por hora, e ele começou a fazer a batatinha frita. Ele saiu da batatinha frita, e aí ele foi para o hambúrguer, depois ele foi para a estrutura, depois ele foi para o frente de caixa, e se passaram 5 anos, e ele se transformou gerente dessa unidade. Essa unidade era de um senhor que só tinha uma unidade de McDonald's. Olha só. E aí ele estava velho, né? Já queria se aposentar, e ele chegou para ele e disse, cara, tu já está há um tempo aqui comigo, tu sabe quantos segundos precisa ficar a batatinha, tu lembra disso? Tu sabe quanto tempo precisa ficar lá o pão? Legal. Tu sabe quanto... E ele sabia toda a operação, toda a operação. Cara, eu quero vender essa unidade para ti. Ele disse, cara, não tem dinheiro para comprar.
Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu sei quanto que dá de lucro, eu sei quanto que tu precisa de dinheiro para viver, o que sobrar disso, a gente faz como se fosse o pagamento da unidade para ti, e aí tu assume e toca à frente. E aí eu te ajudo na administração. Quando tu terminar de pagar, é tua. Aí ele disse, não, show de bola, fechou todas. E ele seguiu. Foram mais 5 anos para ele pagar. E ele ali, o tempo todo. Então ele já era dono, ele chegava lá às 6 horas da manhã para servir o café, porque o McDonald's dos Estados Unidos ele muda um pouquinho, então ele tem o horário do café da manhã, enfim. E ele saía de lá, cara, meia-noite, todos os dias. O brasileiro, ele tem por falta de conhecimento, ele comete um erro basilar no início. Ele acredita que quando ele vai abrir um negócio, ou ele vai abrir uma franquia, a franquia vai trazer dinheiro para ele por osmose. Ele não vai precisar trabalhar, ele acha que ele vai ser o investidor. Ele pega 200 mil reais, ele coloca no negócio e ele acha que ele não tem que gerir, que ele não tem que cuidar de pessoas, que ele não tem que fazer nada. E no final do mês ele vai lá e vai ter 50 mil reais na conta dele para que ele receba de lucro. Cara, isso é uma ilusão. Esse é um problema que o brasileiro tem. E aí, contando a história dele. Depois, o que aconteceu? Ele ficou 5 anos para pagar e no 7º ano, então ele já tinha pago, 2 anos depois, começou a entender o ciclo do franchise e ver que haviam unidades que estavam em repasse. E são proprietários que compram, depois não querem mais, né, por N motivos, e eles querem vender essas unidades. E ele chegava e dizia para os caras, cara, eu quero comprar, mas eu faço que nem eu fiz com o cara que me vendeu a primeira. Eu pego, eu assumo, eu te pago dessa forma e no final do pagamento é tanto. Cara, ele tem 25 unidades hoje, tá? Ele tem 25 unidades hoje, ele tem 64 anos. Olha o tempo que ele levou para construir isso. Sim. E ele disse, cara, aqui no Brasil eu noto que o brasileiro, por falta de conhecimento, ele comete erros muito básicos, que é o primeiro deles. Ah, eu quero empreender. Qual é o know-how que tu tem de empreendedorismo? É zero, muitas das vezes. E aí o que acontece? Um americano, vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, um americano, por ter esse ensino, já lá no ensino fundamental, na escola pública, de empreendedorismo, o que ele faz? Ele trabalhou muitos anos, ele saiu de uma empresa, ele juntou dinheiro, e aí ele olha para aquele montante de dinheiro que ele tem na mão direita e diz assim, cara, isso aqui eu quero empreender. O que eu faço? Eu empreendo com marca própria ou empreendo com uma franquia. Aí o que ele faz? Por ter o conhecimento. Esse dinheiro aqui, para eu empreender com uma marca própria, eu preciso validar minha marca, eu preciso validar processos, eu preciso fazer marketing, eu preciso vender, fazer toda a parte de estrutura financeira, eu preciso cuidar de pessoas, eu preciso ter dinheiro para demitir. Então, ele entende todo esse contexto e diz, cara, o que eu tenho aqui na minha mão direita, eu não consigo abrir um modelo de marca própria. Eu não consigo. Vai me faltar tantos $1.000 para eu fazer isso acontecer. Tempo de maturação, 5 anos para fazer dar certo. Cara, não tenho grana para isso, senão eu não vivo disso aqui. Eu tenho ainda que pagar o meu salário para viver, para pagar minhas contas. E o risco é enorme. O risco é enorme. O risco é gigantesco. Então ele mediu o risco e viu que ele não tem dinheiro para isso. E outra coisa, consciência, ele não quer ir no banco se alavancar financeiramente para assumir mais uma dívida e abrir um negócio. É o que normalmente o brasileiro faz. Então, esse cenário aqui é o cenário do americano. Isso. Então ele olha a marca, basicamente o que ele tem na mão para construir a marca própria, que leva muito tempo e o risco é muito alto, e ele vai para a franquia. E aí ele chega na franquia e entende que lá já tem marketing pronto, atendimento, metodologia de vendas já está pronto, metodologias de atendimento. Ele já sabe o que é um DRE, e se ele não sabe, ele vai aprender porque a franqueadora vai ensinar ele a fazer análise de DRE, vai entregar tecnologia na mão dele, vai entregar todo o know-how e conhecimento que foi construído durante anos, e aí ele opta normalmente pela franquia. O brasileiro, por ter aquele ímpeto mais, né, arrojado, pega todo o dinheiro de uma rescisão que ele pegou, de repente, de 15, 20 anos que ele trabalhou numa indústria metalúrgica, e ele vai tentar empreender na área da alimentação, só que ele não sabe quantos SKUs ele precisa ter para fazer um prato. Ele não sabe o que é o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ele não sabe qual o percentual desse CMV traz lucro para ele ou traz prejuízo. Ele só quer vender. E muitas vezes ele não sabe vender. Ele não sabe gerir pessoas. E aí, por isso que hoje, segundo dados do Sebrae, 70% dos CNPJs que nascem num ano fecham as portas nos próximos 3 anos. Isso aí.
É uma taxa de mortalidade de empreendedores gigantesca no mercado. E aí o que que acontece? O empreendedor, ele não sabe muitas vezes que ele precisa de capital de giro para manter o negócio. E ele normalmente, olha só, o maior índice de fechamento, tá? Esse 70% dos 3 anos, o maior índice de fechamento se dá nos 6 primeiros meses. Olha só. 6 primeiros meses. Então, ele não sabe que ele precisa de capital de giro, ele não sabe fazer um cálculo de CTO, que é o custo total de ocupação para alocar uma sala. Ele não sabe o que que é ativo mobilizado, que ele não sabe o que que é um CAPEX, o que que é OPEX, ele não sabe nada disso. E ele vai empreender. Né? Então, essa relação de franquia versus modelo de negócio, a franquia está anos-luz na frente. Anos-luz na frente. A questão toda é que daí eu acho que é o maior ponto crítico de tudo. O brasileiro, por não ter o conhecimento, quando ele entra para a franquia, ele quer fazer do jeito dele. E aí, muitas vezes, ele tenta descaracterizar todo o modelo de negócio que já foi validado, porque ele acha que do jeito dele é melhor. Então, ele trabalha muito baseado no achismo e não na metodologia que foi estruturada. E aí, é um trabalho de relação entre pessoas. E mesmo assim, a taxa de mortalidade quando é franquia é infinitamente menor se comparada quando é negócio próprio, né? Vou pegar um dado, tá, da Associação Brasileira de Dermatologia falando aqui de Face Doctor, só para você ter uma noção, tá? 84% das empresas de bandeira branca, ou seja, marcas próprias que iniciam, né, dentro do setor de estética, em 5 anos, tá, 82% fecham as portas. Olha só. Quando você compara, faz versus expansão de franquias, esse índice ele cai drasticamente para apenas 15%. Nossa, a diferença é muito grande, 82 para 15. É isso aí. Então, essa é a diferença, tá? O que difere a franquia de sucesso e a franquia que não tem sucesso, tá, Danilo? Isso é muito importante trazer. Não é, muitas vezes, o modelo de negócio, tá? É a gestão. E aí entra aquela mentalidade que eu falei lá no início. É o cara que acredita que empreender é colocar o dinheiro e acha que aquele dinheiro vai voltar na mão dele como uma renda passiva. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é uma renda fixa, né? Não é assim. Não. Empreender de qualquer forma, mesmo sendo com franquia, tem, obviamente, os seus desafios, tem a sua margem de risco, mas é um risco muito menor do que se for muito menor. É um risco controlado, basicamente, né? A gente pode dizer que é um risco controlado. Exato, até porque hoje ninguém, com a maturidade do franchise brasileiro, precisa de investir numa franquia sem saber payback, break-even, sem ter um simulador de BP. Deve-se ter tudo isso. Otelo, então ficou muito claro sobre, primeiro, a sua trajetória, o que te trouxe toda essa casca, esse background. Ficou muito claro que você é multifacetado pelos locais tão diferentes que você trabalhou. Ficou muito claro que o seu know-how também veio muito de mentorias e estar próximo de grandes pessoas, grandes mentes, até porque as pessoas que nós estamos próximas moldam muito quem nós somos e nosso nível de conhecimento. Exatamente. É a nossa régua. E a nossa régua, né? Agora eu quero perguntar para você o seguinte, tá? Pra gente poder ir para esse meio final do nosso bate-papo. Pensa aí. Se você tivesse que elencar só um item, só um elemento e falar para nossa audiência, no que você focaria? Independente se é Face Doctor ou lembre-se do tempo da barbearia, você focaria no quê? Em vendas, em experiência do consumidor? Você focaria eventualmente em RH, em trazer as melhores pessoas para o seu negócio? O que você entende que constrói e faz uma empresa crescer ou que pode destruir rapidamente uma empresa? Um só. E justifique por quê. Esse item é um item que carrego comigo dentro do meu coração o tempo todo, tá? Eu sempre falo que tecnologia você consegue executar o que a ferramenta ela já te propõe. Eu sempre falo que dentro da área financeira a planilha aceita o que você quiser colocar lá dentro. Né? Eu também falo que para atendimento você consegue aprender a metodologia de atendimento e aprender a metodologia de vendas desde que você tenha um coração ensinável, você esteja aberto a aprender. Né? Agora, o maior desafio de todas as empresas que eleva uma empresa para os maiores patamares e também pode quebrar a empresa da noite para o dia são pessoas. Então, dentro da tríade, né, de um CRO, você tem tecnologia, processos e pessoas. Eu sempre falo que é pessoas,
processos e tecnologia. Pessoas sempre em primeiro lugar, Danilo. Por quê? Eu já cheguei em algumas empresas para fazer consultoria com elas e o pessoal me dizia assim, Otelo, eu vendo pra caramba, mas eu não sei onde que o dinheiro tá indo. Eu não sei onde o dinheiro tá indo. Aí você pegava o DRE, cara, o DRE tava redondinho. Aí só que nas linhas do DRE tu começava a ver que tinha um monte de rescisão lá dentro. Entendi. E aí tu ia lá no RH e perguntava pro pessoal, eu tô vendo aqui que o pessoal não passa de 5 meses aqui dentro. E a cada 5 meses, vocês quase trocam toda a equipe de vocês, o que está acontecendo aqui dentro. E aí a gente foi entender que existia um gestor lá dentro, que não era um cara muito habilidoso com pessoas, e, cara, o time não ficava com ele. Só que ele era gestor e ele era um dos sócios, então a cadeira dele estava reservada dentro da empresa e dos profissionais não, e o profissional pedia para sair. Sim. Então eles tinham que fazer a rescisão, tinham que treinar de novo, então eles entravam num loop de turnover que comia mais de 30% do rendimento deles. Caramba, meu. Loucura. Era muito alto. Então, a dica que eu dou para todo empreendedor, você vai ter tecnologia, você vai ter processos, você vai ter tudo que você quiser dentro da tua unidade, dentro da sua empresa. Mas se você não tiver pessoas e souber cuidar de pessoas, você está falido. Você não está falido nesse exato momento, mas você já decretou sua falência. Porque você vai entrar num loop de contratação, treinamento. E quando essa pessoa começar a performar, ela pede para sair. Ou o muito comum que a gente... Tá, Danilo? É o seguinte, não sei se você já conheceu algum empresário que diz assim, cara, não consigo formar time, sabe por quê? Porque o meu concorrente sempre leva embora o meu time. A gente é muito bom em formar pessoas. Já ouviu falar? Ou já... exatamente. É o indício clássico que ele não é bom com pessoas. É isso aí. O que a galera vê? A galera entra lá e diz, cara, esses caras aqui têm um know-how, cara, muito forte, eu vou absorver isso, mas conviver com esse cara aqui eu não quero. Conviver com essa mulher aqui eu não quero. Então eles absorvem o conhecimento, cara, coloca o currículo no mercado, o cara vai ver que ele tem um background bacana, já sabe que aquela empresa é, bem dizer, uma formadora de profissionais, vai lá e oferece 200, 300, 400 reais a mais. E às vezes ele volta para dizer, tô saindo, recebeu uma proposta melhor, a empresa quer cobrir, e o cara diz, não, muito obrigado, não quero que tu cubra, eu tô indo embora. Então, cuide de pessoas, desenvolva pessoas. Obviamente que a gente precisa trazer direção para essas pessoas. Cuidar das pessoas não é ser omisso ou submisso a elas. É você assumir a tua posição como liderança e fazer o quê? Cara, liberar o destino dessa pessoa. Você tem que colocar ela com os olhos no alvo e toda a empresa precisa estar com esse alinhamento de comunicação, qual é o objetivo. Então, quando você consegue fazer esse alinhamento de comunicação e cuidar das pessoas que estão dentro da tua corporação, cara, a probabilidade de você ter sucesso é muito grande. É muito grande. Tá? Eu já vi, né? Empresas, fiz imersão aí, G4, cara, chega lá, cara, a galera é enlouquecida. Tem um turnover alto, cara, mas eles têm pilares muito fortes. Existem pessoas que estão lá 5, 6 anos com eles, 7 anos com eles. Cai num dos pilares que você falou, de mantra também, né? Exatamente. Ter mantra engaja time, né? Engaja, visibilidade do mercado, isso faz com que você se torne também um alvo muito forte dentro do mercado, as pessoas te querem. Né? Então isso auxilia demais no processo de crescimento da tua empresa. Então a dica é, cara, cuide de pessoas. Tecnologia você contrata, você quebra o contrato, planilha você bota o que você quiser lá dentro, né? Você sempre vai precisar, para operar uma planilha, você vai precisar de uma pessoa. Hoje, com o advento da IA, cara, tem alguém teclando atrás para dar o prompt. Então, você vai precisar de pessoas para tudo. Pessoas é o principal foco dentro de uma empresa. A cada 10 pessoas, né, audiência, que nós perguntamos aqui no De Hunter para Hunter sobre essa relação, né, do que entende que é mais importante dentro de uma empresa, 9 tendem a falar vendas, né? E eu sou uma pessoa que entendo que vendas é fundamental, se não tiver venda nada acontece, mas observa a ótica do Otelo, o quanto ele enriqueceu para nós. Até para fazer a venda tem que ter gente, tem que ter ser humano. Tem que ter gente, você precisa treinar pessoas para fazer venda.
Então, assim, realmente faz total sentido. É gente, é ser humano, a empresa é feita por pessoas. Então, você que está assistindo aqui, não valoriza ainda, não olha lá o seu colaborador, passe a olhar o seu colaborador. Até porque, para o seu negócio ele dar o próximo passo, será através dele, será através deles. E um ponto muito importante, às vezes, Otelo, essa pessoa nem colocou o currículo no mercado, viu? Mas outra empresa enxergou essa pessoa, o valor nela e pisou essa pessoa, pegou essa pessoa, retirou essa pessoa daquela empresa e levou para dela. Porque hoje no mercado, quem é bom está empregado. Quem é bom está empregado. E a partir desse momento, então, você que está aqui assistindo, cuidado, talvez você tenha ouro ali na sua base de colaboradores e você não está enxergando ele brilhando, você não está enxergando esse ouro que você tem. Otelo, para nós podermos finalizar, durante a sua trajetória até aqui, é óbvio que você terá mais acertos e mais erros, faz parte, eu quero muito que você volte aqui, em algum outro momento a gente pode tematizar aqui de uma outra forma também, mas eu gosto muito de fazer também, eu gosto de aprender e gosto que a audiência também aprenda, porque eu vejo muito assim, que é sábio você aprender com os acertos e com os erros de outro. É sábio isso, porque você aprende e aí você, obviamente, às vezes você pode copiar e tentar melhorar aquilo que foi relevante daquela pessoa e outra hora aquele erro você tenta evitar cometer. Então eu quero um erro. Qual é um erro, assim, durante toda a sua trajetória, mesmo você quando menino, quando começou aos 13 anos, ou agora já mais maduro, com uma posição de respeito, com todas as mentorias que você já ministrou, que você já participou também, que você entende, Danilo, esse foi o maior erro que Otelo, não uma empresa que você tenha, é uma empresa que você teve ou uma empresa que trabalhou, mas você em si. Eu negligenciei isso, eu negligenciei aquilo, e eu não faria novamente. O maior erro que eu cometi na minha vida foi deixar o meu orgulho tomar conta. Orgulho tomar conta. O orgulho tomar conta. Desde muito cedo, o Otelo sempre trouxe para as empresas e onde passou lugar de destaque. Eu tenho hoje na minha casa diversos troféus, que são troféus basicamente de melhor vendedor, melhor coordenador, time campeão. Cara, nós tínhamos diversas metas dentro das grandes varejistas, então sempre atingi todas as metas e os meus times sempre estavam entre os top. Só que tem uma coisa, Danilo, que eu sempre trabalho muito quando eu gero líderes, né? Então, eu não vou citar nomes aqui, mas eu treinei uma pessoa que hoje ela é um grande destaque no mercado brasileiro, na área de gestão de pessoas, é uma grande agência de marketing no mundo inteiro, e ele é o diretor comercial hoje lá. E eu sempre dizia para ele, cara, bater no teu ombro e dizer que tu é o cara é a melhor coisa que tem. Agora, o dia que tu estiver por baixo e ver o teu colega passar do teu lado e o cara que batia no teu ombro e te dava os parabéns, não bater no teu ombro, bater no ombro dele, aí que a gente vai ver quem tu é. E o que eu fiz na minha vida? Cara, por muito tempo eu deixei o orgulho me dominar. O orgulho de ter todos os dias basicamente o quê? Uma pessoa tendo que me parabenizar, uma pessoa que todo dia tinha que estar na minha frente me dando o aval de que eu era bom. Entendi. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso fazia parte do processo, mas que não podia mexer em quem eu era. Entendo. Certo? Então, hoje eu posso te dizer com muita clareza, um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, e isso desencadeou em diversos outros erros, foi permitir que o orgulho tomasse conta da minha vida, basicamente, do meu ambiente de trabalho. Cara, eu me sentia o cara, eu me sentia o melhor de todos. Não, eu vou lá, eu vou fazer, não, eu sou o melhor. Cara, confiança é uma coisa, agora você ser orgulhoso e não acreditar que os outros também podem, cara, isso é um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. E você precisava, então, que outro alimentasse isso em você, te dando um tapinha nas costas e falando, parabéns, você é o melhor. É isso aí, porque, cara, no mundo de vendas tem muito isso. Cara, eu não conseguia me imaginar no final do trimestre não subir no palco em frente a todos os diretores da empresa e receber o meu troféu. Eu não conseguia imaginar o Otelo no final do ano não estar entre os top 10 melhores da rede. Mas me fala sobre as consequências para a gente poder finalizar, que realmente eu fiquei curioso quanto a isso. E quais são as consequências, assim, você sempre precisar que uma outra pessoa te alimente para que você possa prosseguir? Quando ela não te alimenta, você murcha e diminui os seus resultados, Total, é isso? Total. Eu como Otelo, basicamente, eu entrava primeiro num processo de desespero muito grande.
E a autocobrança era algo que em mim sempre foi muito alto e eu ficava pensando, cara, o que eu posso fazer a mais? Tá. E não só pensando no que podia fazer a mais, mas também eu entrava num ciclo tão forte de não só de dedicação, mas, cara, de um ambiente onde eu não vivia mais. As coisas que estavam ao meu redor, elas não faziam mais sentido para mim. Caramba. Eu perdi relacionamento. Caramba. Tava prestes a casar, basicamente, na época. E, cara, não, cancela o casamento porque eu não vou conseguir bater a meta. Caramba. Que loucura. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é algo que é muito profundo. Né? E logo depois desse momento, assim, terrível de autocobrança, de querer a aceitação das pessoas, eu caí num buraco de burnout. Com 25 anos, cara, com 25 anos eu fiquei travado dentro do carro, dentro do estacionamento onde eu deixava o carro todos os dias. Entrei, saí da empresa, fui pegar o carro para ir embora, entrei dentro do carro, eu fiquei travado, comecei a chorar, não conseguia me movimentar dentro do carro. E o rapaz que sempre abria o portão para mim sair de dentro do estacionamento, era o estacionamento fechado, ele ficou cuidando pelas câmeras e viu que eu não saí de dentro do carro. Ele foi lá, bateu várias vezes no vidro, eu não vi ele bater no vidro. Nossa. E aí, na época, chamaram uma namorada que eu tinha para ir lá lá no estacionamento com a chave reserva do carro para abrir para ela me levar embora. Nossa. E ali, cara, foi terrível. Então, o orgulho me levou para esse tipo de buraco emocional, vamos dizer assim. Passei por todo um processo de tratamento e aí entrei numa fase muito profunda, né, de terapia. E graças a Deus eu consegui entender muitas coisas. A terapia me trouxe, né, uma visão hoje e formou muito de quem eu sou hoje, basicamente, né? Então, essa é a consequência, uma das piores consequências que eu já vivi na minha vida. O orgulho me levou para esse buraco aí. O seu conselho, então, é assim, para ter alta performance tem que ter um hiperfoco, é importante, mas tem que ter um equilíbrio também, tem que ter um limite. Eu não digo equilíbrio, mas tem que ter um limite. E não precisar que o outro te retroalimente. Você tem que se alimentar, autoalimentar. É você sozinho, não precisar de tapinha nas costas. É isso. Exatamente. Quando você consegue entender primeiramente quem você é dentro do contexto, você não precisa da aceitação das pessoas. Não precisa, porque isso continua acontecendo até hoje. Pô, cara, parabéns, pô, isso, cara. Eu recebo aquilo e no mesmo momento eu digo, cara, muito obrigado, Deus, porque foi até aqui o Senhor que me conduziu. Então eu já consigo hoje entregar isso nas mãos de quem hoje eu acredito que realmente faz todas as coisas sobre a minha vida, entendeu? Então não é mais sobre o Otelo, é muito mais também sobre as pessoas que estão caminhando comigo. Cara, hoje eu tenho profissionais incríveis aqui do meu lado, então a conquista não é do Otelo, a conquista é do time, e isso também para você absorver os parabéns se torna muito mais leve. Isso é maturidade, né? Até isso franqueadora traz para franqueado, né? Imagina só isso aí. bater um papo assim com o Otelo. Otelo, muito obrigado. Eu só vou pedir para você aguardar um pouquinho e pensar num recado final. Enquanto eu finalizo aqui esse vídeo com a audiência, gostaria que você pensasse num recado final que impactasse o nosso público, tá? Para que, obviamente, dentro desse recado que você trouxer, eles consigam colocar em prática no dia a dia. Algo que nós conseguimos fazer com que o nosso público, Otelo, aqui, a audiência, consiga colocar no dia a dia e melhore um pouquinho, já terá satisfeito o objetivo desse episódio do nosso quadro. Pensa um pouquinho aí, então, enquanto eu trago esse recado final. Para você que participou até aqui, assistiu até aqui esse conteúdo, é um conteúdo que eu particularmente aprendi muito, tá? Eu tenho aqui as minhas anotações, então o Otelo me ensinou muito sobre a relação de quanto é importante comunicação e oratória, vendas, que tá na minha veia, eu gosto muito, eu entendo que uma empresa, ela só passa a ser uma empresa se tiver vendas, os mantras, o quanto é importante ter mantras, engaja a equipe, engaja time, enfim, as pessoas realmente elas passam a se sentir pertencentes, entender público-alvo, quem não tem público-alvo não tem foco, sobre contar história, storytelling, nossa, tem tanta coisa, pesquisa, o quanto é importante, é sobre pessoas, não é sobre tecnologia, qualquer item diferente disso. O oitavo que foi o orgulho, tome cuidado, inclusive para sua mente, para sua saúde mental, tome cuidado em como você enxerga a vida e não precisa de ficar recebendo tapinha dos outros nas costas, não. Se comparar com um ou com outro, dentro do que é a nível de números, área de exatas, tamanho de empresa, se esse daqui está produzindo mais, você está produzindo menos, o porquê das coisas é válido, é muito importante. Mas tome cuidado, tá? Tudo tem um teto, tem um limite.
Você que nos acompanhou até aqui e ouviu agora aqui esse resumo, quero dizer que na descrição deste conteúdo nós temos o link para a Face Doctor. Quem sabe você sentiu motivado e quer conhecer mais a Face Doctor. Assim também como o Otelo. Poxa, curti muito aqui, o Otelo tem muito conhecimento, então tem as redes sociais do Otelo. Eventualmente você ainda não é cliente da Mazuquim e gostaria de conhecer mais a Mazuquim, os links da Mazuquim também estarão aqui abaixo deste vídeo, nessa descrição. E agora eu passo para o Otelo, passo o bastão e o protagonismo para o Otelo poder finalizar com chave de ouro o nosso vídeo. Traga o seu recado, Otelo, por gentileza. O recado é uma pergunta. E eu me faço todos os dias essa pergunta, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. A primeira pergunta que eu faço todos os dias é quem eu sou. E a segunda pergunta é qual é o meu propósito. Quando você consegue alinhar quem você é realmente e o propósito por que você faz as coisas, o sucesso ele é garantido. Pode ser que leve tempo, e isso é normal, é inerente. O tempo, ele é, sim, um professor gigantesco para as nossas vidas, mas se você conseguir entender quem você é e o porquê você faz, qual é o propósito que te leva a fazer essas coisas, o sucesso é garantido, gente. Então, faça essa autorreflexão. Procure entender, né, a tua essência e o porquê você faz as coisas. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais saúde, muito mais motivação e as coisas que acontecem no teu dia a dia, né, sejam elas boas ou não tão boas assim, os desafios que você encontra, você sempre vai conseguir lembrar, eu sou essa pessoa e eu faço por esse motivo. E não vai ser isso que vai me impedir. E se eu cheguei até aqui, eu consigo crescer muito mais e fazer ainda muito mais e melhor. Fantástico. Depois dessa, é só você curtir, compartilhar e se não for inscrito ou inscrita, se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.